Porque os dados CPC estão errados é sobre o conceito, tá? Pô, muitas vezes as pessoas, Fernando, deu erro aqui, eu fiz o download dos dados e veio enviesado, não é o que eu queria, foi uma situação que, pô, teve algum problema. Cara, primeiro você precisa entender o conceito. O que é dimensão, o que é métrica, o que é granularidade e o que é indicador. Dimensão é o que agrupa, o que classifica os seus dados. Então, por exemplo, na extração de dados, você vai ter lá campanha é uma dimensão, grupo de anúncio é uma dimensão, idade, gênero, região, isso tudo, data, isso tudo são dimensões. Por quê? Elas agrupam, classificam as suas métricas. Métricas são aqueles valores que não são calculados. Quando extraídos, não são enviesados conforme a granularidade. Então, métrica, clique, que é aquele dado primário, clique, visualização, o alcance mas o alcance eu vou falar exclusivamente aqui, lead, isso tudo é métrica, porque não são calculados, tá? São métricas. Granularidade, eu coloquei aqui, ó, granularidade um exemplo. Por exemplo, todas essas propriedades aqui são medidas de tempo, mas em granularidades diferentes. Então a gente tem ano, mês, semana, dia e hora. A granularidade é o nível que você vai estar fazendo ali. Por exemplo, eu posso fazer uma análise dia, granularidade dia, ou uma granularidade mês ou semana, tá? É importante isso aqui também para algumas análises que você vai fazer. E é importante entender também o que é indicador. Indicador é a relação matemática entre métricas. Ou seja, CPC, custo por clique, por quê? É o total gasto dividido pela quantidade de clique. Custo por lead, total gasto dividido pela quantidade de lead. CPM, valor gasto dividido, abre parênteses, pelo total de impressões dividido por 1000. Então, é interessante você entender isso, porque quando você está fazendo download dos dados, quando você faz o download da métrica, ela não tem como vir enviesado. Por quê? É um dado que está ali, primário, no seu estágio primário. Quando você vai para indicadores, ele está relacionado. Então, o que é muito comum de acontecer, tá? Quer ver, ó? Vamos imaginar aqui, ó, que ao invés de eu fosse fazer o download do CPC, tá? Então, o CPC, ele estaria calculado lá, né? Então, eu vou ter aqui custo, vai ser um investimento. Deixa eu aumentar aqui essa fonte para ficar mais fácil. Eu vou ter lá o custo, então, e os cliques, beleza? Então, aqui eu vou dizer que tem 1.500, 2.000, aí aqui tem 3.500. Aqui tem clique, sei lá, 1.000 cliques, aqui eu tenho 850, aqui eu tenho 2.600 cliques. Quando eu for fazer esse cálculo, eu vou fazer isso dividido por isso, né? Opa, aqui, beleza? Então, aqui eu já tenho os meus cliques aí, o meu CPC, tá? E o que é importante saber? Quando você faz o download dos dados para o Google Data Studio e conecta lá, você faz o download lá pelo Adveronix para dentro de um Google Sheets e conecta o seu Google Sheets dentro de um Data Studio. Se você fizesse uma extração somente desses 3 campos aqui, o que acontece? Quando você fosse lá e somasse esses caras, ele estaria ok, 7.000, 7.000, e aqui, o que ele faz? Ele soma também, tá? Ou, não só soma, ou ele ia fazer uma mediana, ou uma média, tá? Então, ele ia fazer uma média aqui, ele poderia fazer uma média. Por quê? Quando você vai para o Google Data Studio, você tem equações primárias. Quando você pega uma métrica e coloca lá, ou ele faz uma soma, ou ele faz uma média, ou ele faz uma mediana, ou ele faz uma máxima, ou ele faz uma mínima. Isso é uma base de cálculo do Data Studio. Então, se você fizer o download já do CPC, você vai enviesar o dado, porque o Data Studio vai fazer essa interpretação. Então, o correto é você fazer o download lá, só do clique e do custo, e dentro do Data Studio, você vai criar uma conta que chama soma custo dividido por soma de clique. Tá bom? E aí ele vai fazer exatamente o correto, tá? Ele não vai enviesar. Aqui, ó,
É diferente se eu fizer aqui, ó, uma média. Deixa eu fazer aqui, ó, média. Isso aqui é a média. Aqui é a soma. E aqui é a mediana. Ó, soma. Oxi. Ô, louco, bicho. Soma. E mediana. É média, eu acho. Que ele chama. Tá vendo? Nenhum deles bateu. Todos foram enviesados. Aí você extrai e fala, não, a de Veronix, não, mano, que porra, que lixo, velho. Não, Deus me livre, não usa isso não. Enviesa seus dados, é muito ruim, não. Cara, não é. É conceito. É interpretação de dado, entendimento do conceito com que os dados são estruturados, nesse caso os indicadores, e como a ferramenta do Google Data Studio trabalha. Beleza? Compreendido? Então, quando você for fazer um download das suas informações, dos seus dados, procure trazer apenas dimensões e métricas. Não traga indicadores, porque todas as vezes que você trouxer um indicador, vai te causar dor de cabeça. Principalmente se você não tiver com a consciência desse problema aqui.